Vamos começar o vídeo. Mas antes, um exercício de respiração. Respirou? Calmou? Beleza? Então vamos lá. Salve galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal. E posso falar que estamos nas oitavas de final, mesmo de um jeito assustador. Bom, vamos lá, a gente tem que falar desse jogo que foi o pior jogo do Santos na Copinha. E exaltou o quão ruim é o técnico Helder Campos na minha visão. Mas também o quanto que muitos jogadores do Santos, que muitos amam falar que tá pronto e tudo mais, na verdade não estão tão prontos assim, né? A gente consegue ver isso com o próprio Patati, que é um ótimo jogador, um ótimo talento, mas não tá tão pronto. O Ryan, que vai ter que ser muito maturado para ser usado. O Ed Carlos precisa de físico, pelo amor de Deus. Fernandinho nem se fala, precisa de muita coisa ainda. Lucas Barbosa também, que é um bom jogador, mas tem que ter mais presença. O Jonathan, muito maturação. Até o nosso próprio Jair, que é um ótimo zagueiro, eu vejo que precisa de maturação. Eu falei o Lucas Pires, pra mim, que é um jogador que eu acho que vai subir, se não me engano, pela idade, precisa de maturação também. Pra mim hoje deixou muito claro como que esse cara não tá pronto, não. Nem um pouco pronto. Nem um pouco pronto, viu? Eu já tinha falado, o pessoal fala que eu pego no pé do Lucas Pires, talvez eu pegue um pouco mesmo. Mas é porque o que eu falo, eu vejo ele muito mais como um ala esquerda do que como um lateral. E aí quando ele não desempenha nenhuma função ofensiva boa, como foi o caso hoje, ele acaba se tornando uma peça totalmente desaparecida em campo, né? É uma coisa que eu elogiei muito no Sandro. Ele errou um passe, ele errou 5 passes, errou 10 passes, errou. Mas o Sandro aparece em todos os momentos do jogo. O Sandro tá lá atrás marcando, o Sandro tá lá na frente atacando, o Sandro tá o Sandro tá no meio criando. O Sandro e o Balão também, tá? São os dois únicos do Santos que hoje eu vejo com condições plenas para ir pro profissional. Tem que ser maturados lá e tudo mais. O Balão, eu acho que até pela idade eu deixaria mais um ano aí na base. Mas o Sandro eu já levaria pro profissional e maturaria esse moleque. Muito físico. Ele é muito mais fortezinho assim que o resto. Então ele consegue bater com o cara. Teve uma bola que ele tira na grande área, que o jogador da Ferroviária vem, ganha de cabeça. O cara da Ferroviária tem 1,90. O Sandro com 1,75 arrancou dele de cabeça. O Sandro é um cara que se posiciona muito bem, que faz a ultrapassagem do ponta, que sabe subir com a bola. Um jogador que pra mim tem uma visão muito diferenciada e uma participação. Enxerga os espaços muito melhor do que os outros jogadores. Pra mim, com certeza, disparado, foi o melhor em campo hoje. Mas, bom, e o Diógenes, né? O Diógenes hoje fez pra mim a partida de redenção dele. Fez uma defesaça na hora que o Ferroviária criou a melhor chance dela. Depois saiu bem, dando um soco na bola. Não caiu tantas bolas pra ele fazer defesa, mas quando ele tinha que aparecer, ele apareceu muito bem. E nos pênaltis foi quem fez uma grande defesa de pênalti com o pé, né? É importante falar que a defesa que o Diógenes fez no pênalti da Ferroviária, que a Ferroviária perdeu, ele tinha passado a bola, mas ele defende com o pé, ele defende voluntariamente. Dá pra ver na cara dele que ele olha pra bola e joga o pé em direção à bola. Então, uma baita defesa do Diógenes, um ótimo tempo de reação nessa defesa de pênalti. Realmente, um cara que se destacou muito hoje foi o Diógenes. Mas bom, vamos falar do jogo. Taticamente, como eu gosto de fazer lá, depois a gente fala de jogador a jogador. Taticamente foi um jogo que começou com o Santos até que bem. Então o Santos esperava alguns gatilhos para fazer uma marcação-pressão. O Santos até dominou um pouquinho até os 20 minutos do primeiro tempo. Mas depois a Ferroviária aproveitou o quê? Que as linhas do Santos eram muito descompactadas. O Santos avançava muito o ataque e não compactava com o meio de campo. Então ficava um buraco ali no meio, né? E aí a Ferroviária percebeu isso, começou a utilizar aquele lado para conseguir alguns contra-ataques. Contra-ataques se tornaram um domínio de jogo. O domínio de jogo virou uma pressão. E aí o primeiro tempo era só a Ferroviária batendo no Santos a partir dos 40 minutos. Passou isso, o Santos se defendendo muito bem, vai lembrar. Veio o segundo tempo. Na primeira jogada ali, o Patati, o cara da Ferroviária, né? O Vitor, se não me engano, ele faz assim com o cotovelo. É bem sutil, mas ele faz. E esse movimento, por mais que tenha sido fraco, não seria um movimento para expulsão se tivesse um VAR, o jogador foi muito inocente, né? Ele deixa a possibilidade do cara tentar cavar um vermelho. O Patati viu a oportunidade, se jogou, caiu, né? Como se tivesse sido agredido, bem forte. O juiz estava de frente com o lance, não de costas. Não tinha o que fazer. Na base ainda, o foco é disciplinar, isso é uma coisa importante de se lembrar. Então, qualquer sinal de agressão, mesmo que seja mínimo, geralmente se repreende mais forte, né? Porque a gente tá falando de base, de aprendizados, assim,
tem que ser claros. E o juiz vai lá e expulsa o cara da Ferroviária, né? O Santos ficou com 1 a mais no segundo tempo inteiro. E aí vocês falam, melhorou? Não. As principais chances da Ferroviária, tirando uma aos 46 minutos do segundo tempo, foram da Ferroviária. A Ferroviária conseguia jogar porque o Santos conseguiu fazer um posicionamento que foi pífio. Quando saiu o Ed Carlos, o Helder Campos colocou o Fernandinho, perdeu o meio de campo. E a partir do momento que ele perde o meio de campo botando o Fernandinho, ele tenta montar um esquema que eu falei que me lembrou os 3 piores técnicos recentes que eu lembro do Santos, recentes, tá? Ele me lembrou o Jair Ventura, o Gesualdo Ferreira e o Diniz. Como assim esses 3, assim, tem alguns que não tem nem características parecidas? Eu explico. Ele avançava as linhas defensivas do time. Então sempre vem a bola nas costas pro Joaninha correr atrás da, atrás da linha de defesa do Santos. Característica que lembra o Diniz. Jogava como o Gesualdo, no sentido de deixar todo mundo muito isolado em diferentes setores do campo. Então, pouco se conseguia aproveitar e criar alguma jogada, porque você nunca tinha com quem passar. A única jogada que a gente conseguia ver, às vezes, era pela direita, quando o Patati avançava, o Patati pouquíssimo inspirado hoje. O Sandro corria do lado dele e recebia, às vezes, a bola na frente. Foi assim que saiu uma chance lá que o Sandro conseguiu cruzar, chegando no Vitor Michel. Mas, fora isso, nada. E na esquerda o Lucas Pires, sei lá, cara. O Lucas Pires parece que ele chorou e ficou chorando aí, não passava, ele não ultrapassava. Nunca do Fernandinho, era só o Fernandinho que tinha que jogar, porque o Lucas Pires realmente hoje não ultrapassava, é impressionante. Isso é o ponto forte, né, do Lucas Pires, que teve que fazer isso hoje o jogo todo foi o Sandro. E além disso, a gente lembra do Jair Ventura, porque era um time que só se defendia com um jogador a mais, e tentava fazer contra-ataque, chutão, ligação direta, e aí chamando o adversário pra cima. Foi triste. Taticamente foi o pior jogo do Helder Campos, um jogo assustador, que a gente vê realmente como que faz falta ter um técnico, onde o time recuou, se apavorou frente à Ferroviária e foi horrível. Vamos falar de jogador a jogador. O Diógenes, ele foi pra mim um dos melhores em campo, fez 2 boas defesas e salvou nos pênaltis, então não tem como não falar isso, se redimiu, né? O Sandro, pra mim, foi o melhor em campo, errou alguns passes, é claro, surgiu alguns contra-ataques, surgiu 2 contra-ataques de 2 erros de passe do Sandro. Então não dá pra falar que foi primoroso nem nada. Mas é o que eu falei, quando o Santos estava sem cabeça, que foi logo depois da expulsão do Patati, o único cabeça no lugar de arrancar a bola, de puxar a jogada pela lateral, de ultrapassar o Patati pra pegar a bola no lado e invadir a área, de criar a jogada vindo pelo meio, ele sempre saía tabelando com o Matheus Nunes depois que ele entrou, ou com o balão, e puxava a jogada pelo centro. Isso dá pra ver várias e várias vezes no jogo. Ele saía criando jogada, serviu como meia, serviu como lateral, foi o Sandro. Então, eu vou passar um paninho pros erros dele e vou falar que foi o melhor em campo, porque foi o único que teve cabeça, concentração pra continuar jogando e não desaparecer em campo. O Jair, de fato, fez uma roubada primorosa contra 2 caras da Ferroviária no final do jogo. Foi espetacular. Ele e o Joaninha aqui, frente a frente, ele conseguiu cortar a bola. Mas, mesmo assim, ele teve alguns erros de passe, alguns erros de recepção, que quase comprometeram o Santos hoje. Mas um bom zagueiro também. O Derek também, mesmos erros, mas eu achei um pouco mais seguro que em partidas iniciais, tá? O Lucas Pires, pra mim, foi um pior em campo. Errava passes simples. É claro, acertou um ótimo passe. A melhor chance do Santos com o Vitor Michel foi um passe longo do Lucas Pires. Mas o resto do jogo inteiro ele ficou desaparecido. Ele não jogava, não marcava, não atacava. É bizarro, partida bem bizarra dele. O Jonathan também voltou uma das suas piores partidas hoje. Infelizmente, porque é um cara que vinha melhorando. Mas infelizmente, repito, infelizmente, ele não saía jogando bem. Voltou a tocar muitas bolas para trás. Isso complicou muito o Jonathan de jogar. Falando do meio de campo, ainda temos o Vitor Balão, né? O Balão acho que foi um dos jogadores mais consistentes. Depois que o Jonathan tomou amarelo, ele parou de entrar mais forte porque estava com medo de ser expulso. Então o Balão tinha que desarmar e criar. Jogou muito bem o Balão hoje. O Ed Carlos, quando estava em campo, ainda dava alguma consistência pro meio. Mas também não achei que brilhou tanto. Mas o Ed Carlos é aquele cara de uma outra jogada, né? Não é um cara que tá o tempo todo, mas dá passe. Ele distribui o jogo muito bem. Ele é muito importante em campo. O Santos desmoronou com a saída dele. O Patati foi horrível hoje, com todo respeito ao Patati. Parece que perdeu a coragem de ir pra cima. Então só ficava lá circulando a bola. E o Sandro tinha que apoiar ele ou ele não criava. Simples assim. Mas ele tem muita técnica, tá? Isso é uma coisa muito válida de lembrar. O Lucas Barbosa, eu até falo que ele faz uma copinha melhor que a do Patati. Ele aparece, ele volta pra marcar, ele avança, ele consegue ter passes bons. Inclusive no primeiro tempo que ele achou uns passes legais na área, mas... ele volta tanto que às vezes ele se perde na marcação e some, ainda mais quando ele tá com meia central, como aconteceu quando entrou o Fernandinho. O Ryan, o Juan, né? O correto é Juan.
Ele tentou ao máximo. Eu vi muita gente criticando o Juan por errar chutes, errar coisas. Nossa, como o Juan tá ruim hoje. Mas de verdade, a Ferroviária não deixou espaço e o Santos não tinha uma tática pra puxar a marcação da Ferroviária. Então ele sempre pegava contra 1, 2, 3 caras. É a mesma coisa, vou passar o mesmo pano que eu passei pro Sandro. Eu acho que o Juan foi sim o destaque do jogo. Porque por mais que ele tenha errado muito hoje, ele errou porque ele tentou. Os outros jogadores não erraram porque não apareciam, não jogavam, cara. Então eu acho que tem que se elogiar sim. O Fernandinho, ele entrou logo depois no lugar do Ed Carlos, que se machucou. Eu acho que ele até tentava, mas infelizmente ele tá abaixo sim dos pontos atualmente. E fez com que o Lucas Barbosa voltasse. Então ficou um time muito inconsistente. E não rolou não. O Fernandinho hoje foi bem mal, na minha visão. Vamos falar de quem entrou depois. Matheus Nunes, eu acho que deu bem mais dinâmica pro meio de campo. Voltou o Santos a melhorar. Foi na hora que o Santos voltou a se impor um pouco mais no jogo. Acho que foi um jogador importantíssimo para ter entrado hoje. O Pedrinho entrou bem mais para bater pênalti. Eu admito que eu não lembro de jogadas do Pedrinho quando ele entrou no lugar do Balão. Então eu também não vou falar muito do Pedrinho. Entrou o Vitor Michel no lugar do Lucas Barbosa. Não entendi até agora porque que o Helder Campos imagina que a solução, se o meio não tá funcionando, é colocar o Juan Seco de meia. Não sei, não entendo. Eu me abdico a tentar entender a cabeça desse homem, cara. Eu não consigo entender, de coração. E aí, bom, Fernandinho, a gente já falamos do Matheus Nunes, falamos do Vitor Michel, que entrou depois. Falamos do outro, acho que tá faltando mais alguém, mas eu sinceramente não tô lembrando de quem é esse quinto jogador que entrou. Mas tenho muita certeza que ele entrou. Mas também, se eu não tô lembrando dele, provavelmente não fez diferença alguma. Bom, foi pros pênaltis, Diógenes fez a primeira batida, o resto foram todas batidas muito boas e o Santos consegue passar com futebol medíocre, mediano, mas que pode melhorar. Vai lembrar, copinha pra vermos valores individuais. Deu pra ver o que? Na pressão ainda nenhum deles tá pronto. Pressão muito forte do da Ferroviária. Pra mim o único que resistiu até que bem foi o Sandro e foi o Balão, tá? De resto, eu acho que todos ainda precisam maturar muito, principalmente essa questão de lidar bem com a pressão de jogo, tá? Bom, vamos falar de técnico, sabe? Porque eu sei que muita gente vai falar técnico Ferroviária que toma amarelo pra brigar com os moleques de 19 anos lá do Santos. Mas, cara, de verdade, pra mim ele virou um personagem maravilhoso, tomou amarelo, quase teve um infarto. Eu fiquei querendo que o jogo acabasse também pra o cara não morrer. E, sinceramente, eu criei um afeto por aquele cara. E vale lembrar, ele deu um nó tático hoje, tá? Com um jogador a menos, ele deu um nó tático no Helder Campos. Então, pode ser que ele seja festeiro, mala, tudo mais, mas que ele deu um nó tático no Santos, ele deu. Isso ele pode falar com toda e absoluta certeza, tá bom? É isso. Nosso pós-jogo triste, mas passamos, tá bom? Muito obrigado, meus queridos. Peço a inscrição, seu comentário, seu compartilhamento e sua curtida. Muito obrigado. E agora eu fui.